e isso também pode ajudar a percebermos o racional de usar um produto como o Dermexel, que é portanto, um complexo de fatores de crescimento. E a minha apresentação está dividida em conceitos introdutórios. Vamos falar também dos tipos de feridas e tipos de cicatrização. E vamos falar dos fatores de crescimento e o processo cicatricial, qual é o seu papel em todo esse processo. Vamos falar naturalmente do complexo de fatores de crescimento que estamos aqui a discutir, que é o Dermexel, e há algumas mensagens que queremos levar desta apresentação. Eu trago-vos aqui uma imagem que foi encontrada em alguns manuscritos médico-cirúrgicos no século XIV-XV, que é uma imagem interessante que mostra que já neste tempo, nesta corrente do tempo, havia um enorme interesse e discussão à volta das feridas. E neste caso, como vocês podem ver, as etiologias eram um pouco diferentes daquelas que nós vemos hoje, nomeadamente, ou pelo menos maioritariamente. Estamos aqui a falar de feridas oriundas de feridas de guerra, espadas, flechas ou mordeduras de animais. E é importante também referir que este manuscrito, além de especificar as etiologias de feridas, também apresentava diferentes formas de tratamento. E hoje o que vamos fazer aqui é falar um bocadinho também daquilo que se sabe hoje e vamos tentar plasmar essa evidência também no resto desta apresentação. Para começar, falando um bocadinho de pele, estes são conceitos básicos, mas convém nós recordarmos alguns deles porque nos vão ajudar também a perceber a importância dos fatores de crescimento na reparação da epiderme, neste caso. A pele é o maior órgão do corpo humano, corresponde a 16% do peso corporal e está dividido em algumas diferentes porções, nomeadamente a epiderme, que mediante a espessura poderá ser denominada pele fina ou pele espessa. Temos também a derme e temos a hipoderme, ou também denominada tecido celular subcutâneo. Em relação às funções da pele, sumariamente, nós sabemos que a camada córnea, que é uma das camadas, como vamos ver, da epiderme, tem uma importante função para impedir a perda de água e proteger a pele do atrito, que é algo que vamos ver que é muito importante no resultado final que nós desejamos no processo cicatricial. A pele também é constituída por várias terminações sensitivas que permitem que o nosso sistema nervoso central tenha um input sensorial, seja através de fibras nociceptivas ou mecanorreceptores. Temos também vasos sanguíneos, glândulas e tecido adiposo que vão ajudar na dermorregulação. Temos glândulas sudoríparas, como sabemos, que ajudam à excreção de várias substâncias e isso permite manter a homeostasia também corporal. E depois temos a melanina, como sabemos, tem o seu papel evidente na proteção dos raios ultravioleta. Em relação à epiderme, as células mais abundantes nesta camada são os queratinócitos, que vamos ver têm uma importância muito preponderante no resultado cicatricial final. Também há outras células que são células Langerhans, células de Merkel, as primeiras mais relacionadas com o sistema imune e as de Merkel mais com o sistema nociceptivo. Depois temos uma camada basal que é rica em células estaminais. Não fosse isso o facto de haver uma renovação de toda esta camada basal em 15 a 30 dias. Isso é possível realmente por causa destas células estaminais que têm uma enorme capacidade de diferenciação e proliferação. Depois a epiderme também tem outras camadas, a camada espinhosa e granulosa, que é muito evidente nas faces palmar e plantar, em que torna a epiderme bastante espessa. Temos também a camada lúcida e a camada córnea, sendo, como eu disse, esta camada córnea, que está muito associada à resistência ao atrito, tem que ser rica em queratina. Depois temos a derme. A derme é este tecido que nós estamos a ver aqui, que curiosamente, pelo seu design, está bastante coesa à epiderme, que está aqui mais com uma cor mais escura, neste corte histológico. E como podem ver, estas papilas dérmicas, o que é que vão permitir? Um reforço da união entre as duas camadas e isso vai ser muito importante também na questão da resistência à atração da própria pele. Também a derme, naturalmente, tem a função de unir estas duas camadas à derme. À hipoderme, peço desculpa. A hipoderme é, como eu disse, o tecido celular subcutâneo e é curioso que esta hipoderme, em relação a planos profundos, não tem tanta esta coesão que nós verificamos nas duas últimas camadas. Porquê? Porque naturalmente tem que haver algum grau de deslizamento da pele sobre as estruturas, sejam estruturas ósseas ou tendinosas, e a hipoderme acaba por permitir esse deslizamento que é fundamental. Em relação aos tipos de feridas, naturalmente temos feridas agudas, vocês sabem isto muito melhor do que eu. São feridas naturalmente que cursam com um processo cicatricial harmonioso, nos timings habituais, 1 a 3 semanas de cicatrização.
São exemplos disso as feridas cirúrgicas, as feridas traumáticas. No entanto, em algumas delas pode haver um atraso cicatricial. Um exemplo paradigmático são infecções cirúrgicas infectadas, em que o processo cicatricial poderá demorar um pouco mais. E temos as feridas crónicas. Pronto, as feridas crónicas, efetivamente, fogem um pouco do espectro daqui do que nós estamos a falar, que são lesões mais ao nível da epiderme. No entanto, todas elas acabarão no final por ter que fazer um revestimento da epiderme. Daí que faz sentido também falar delas. É lógico, como sabemos, estas feridas têm um enorme impacto económico, não só, um impacto também funcional e muitas vezes um impacto vital no próprio prognóstico vital dos doentes. E eu chamo aqui a atenção para a cicatriz hipertrófica, porque realmente e naturalmente, quando falamos de um produto como o Dermexel, falamos também da qualidade da cicatriz. No meu caso, que sou médico fisiátrico, lido muito com doentes operados após cirurgia ortopédica, ou após cirurgia da mama, ou após realização de enxertos de pele, nomeadamente em situações do foro da ortopedia. Verifico muito que muitas vezes as cicatrizes hipertróficas, nomeadamente quando afetam as regiões de transição articular, por exemplo, as regiões flexoras ou extensoras, podem comprometer a funcionalidade. E realmente o nosso objetivo é também não chegar a esta cicatriz hipertrófica. Em relação aos tipos de cicatrização, penso que não é relevante estarmos aqui a rever isto exaustivamente, mas, por exemplo, nestas cicatrizações de intenção primária, como são as feridas cirúrgicas, podem ver aqui um exemplo de um doente que fez uma tenorrafia com um tendão flexor do segundo dedo e, como podem ver, a cicatriz acaba por abranger vários segmentos articulares, a articulação metacarpofalângica, interfalângica proximal, interfalângica distal, e neste caso, com a aplicação do Dermexel, podemos ver que a cicatriz praticamente é imperceptível e numa região que, como eu disse, poderia ter consequências importantes, deletérias em termos funcionais. Portanto, é um dos exemplos na ajuda nesta cicatrização por intenção primária, uma utilização de um produto como este. Em relação à panóplia de tratamentos que existe, nós sabemos que há centenas de produtos que se podem usar em feridas. Normalmente o que se pretende é uma rápida recuperação tecidular, uma formação de um tecido cicatricial que seja funcional e, se possível, esteticamente satisfatório. Se bem que nem sempre é possível fechar uma ferida, não é? E nós também temos essa percepção. No entanto, nós sabemos que há determinados tratamentos que visam superar alguns obstáculos ou complicações das feridas. Nós dois falamos de um processo diferente, em que nós vamos tentar usar algo que o organismo já possui, mas vamos estimular pelo seu aporte exógeno, e como vamos ver, os fatores de crescimento ajudam ou vão modular o processo cicatricial. Portanto, não se trata de ultrapassar um obstáculo, trata-se de ajudar no processo fisiológico da cicatrização. Porquê é que falamos de fatores de crescimento? Porque já há muitos anos que estuda a cicatrização, como eu falei, mas só há cerca de 40, 50 anos é que se começou a estudar muito mais a cicatrização, começou-se por identificar células específicas, que todos hoje nós conhecemos, os fibroblastos, os macrófagos, várias outras células. No entanto, fruto da nanotecnologia, foi possível identificar os fatores de crescimento, que contribuem muito no processo cicatricial. Não só foram estudados, como foi estudado também o seu papel e função na atuação neste processo. Então, qual é a definição de um fator de crescimento? O fator de crescimento é um polipeptídeo que é biologicamente ativo, porque vai induzir uma resposta nas células, vai atuar na modificação do crescimento, da diferenciação e no metabolismo de uma célula-alvo. Portanto, tem esta capacidade de induzir respostas intracelulares ou de estímulo de células específicas. E costumam ser associados, ou costuma-se ilustrar como que o fator de crescimento como se fosse um maestro de uma orquestra. Ou seja, a orquestra tem vários músicos, o maestro terá que coordenar o processo e os fatores de crescimento no processo cicatricial, como vamos ver, assumem um papel de maestro. E podemos dizer que os músicos são as diferentes células e mediadores que estão ali assim no leito de ferida. Então, quais são algumas das funções ou papéis dos fatores de crescimento? Um deles mais conhecido é a quimiotaxia, que é a capacidade que os fatores têm de atrair células à área afetada. Como o próprio nome indica, também vão estimular a proliferação celular e, muito importante, que é isso também que queremos reter com esta apresentação, é que os fatores de crescimento também vão coordenar a fase final, ou seja, a fase remodulativa. E isso vai ser importante para percebermos
que o espectro de atuação é ao longo de todo o processo, não só numa fase proliferativa ou numa fase inflamatória, não. Também na fase cumulativa, como vamos ver, são preponderantes. Ora, o complexo de fatores de crescimento apresenta, o Dermexel apresenta 5 fatores de crescimento que são ativos biologicamente, através da investigação desta empresa mãe que desenvolveu o produto. São retirados de leite bovino, mas acabam por ter um papel biologicamente ativo através do seu processamento, quase à semelhança do colostro, daquele leite inicial que é muito mais rico em proteínas. Então, constitui-se, tem na sua constituição o fator de crescimento fibroblástico, o fator de transformação de crescimento, o fator de crescimento derivado da insulina, o fator de crescimento derivado das plaquetas e o fator de crescimento epidermal. Portanto, são estes 5 que estão incluídos. O fator de crescimento epidermal é talvez o mais estudado, ou pelo menos o que há mais tempo é estudado. Já na década de 60 se iniciou o estudo. E já está muito provado, cientificamente, que a aplicação tópica reduz os tempos de cicatrização e tem essa preponderância. Depois temos também o fator de transformação do crescimento. Este sim tem sido muito estudado ultimamente, porque curiosamente é um fator de crescimento que tem várias isoformas. Tem isoforma beta 1 e beta 2 e tem isoforma beta 3. O que é que já está provado? Que a aplicação tópica de isoforma beta 3 está associada a uma diminuição do volume cicatricial. Isto já foi provado em modelos, em ratinhos, e permite-nos perceber que até correto balanço entre as isoformas de um único fator de crescimento pode ter importância depois na fase final cumulativa e na qualidade da cicatriz. Pretende-se então um equilíbrio também ao nível do fator de crescimento, de transformação do crescimento. Temos também o fator de crescimento fibroblástico, que é muito importante na promoção da angiogênese, da granulação e da epitelização, nomeadamente pela migração dos queratinócitos, como vamos ver. Temos também o fator de crescimento derivado das plaquetas. Este podemos dizer que é um dos mais importantes, como vamos ver a seguir, porque começa a sua atuação logo no início da lesão da pele. E também tem uma importante função na promoção da síntese de colagênio e de proteoglicanos. O fator de crescimento derivado de insulina. Este fator é segregado durante o processo inflamatório e ajuda à passagem do processo inflamatório para da fase inflamatória para a fase proliferativa. É escusado falar aqui dos tempos ou dos tempos ou as fases do processo cicatricial. Importa ver um pormenor, é que as fases não são estanques, as fases sobrepõem-se. Portanto, isto implica que haja uma grande coordenação deste processo. Portanto, não são fases que se sobrepõem no tempo. Sabemos que há várias células envolvidas. Estas células vão ser chamadas para o local pelos fatores de crescimento. Eu chamo a atenção para os macrófagos tipo M1, que vão ser muito importantes numa fase inicial, inflamatória, que se não estiverem a trabalhar, não vamos sair daquela fase inflamatória, com citocinas pró-inflamatórias, de origem celulares na ferida, não vai ser possível avançar no processo cicatricial. E trago-vos aqui então um diagrama que ajuda a explicar o que é que se passa no processo cicatricial fisiológico. Então o que é que acontece? Perante uma lesão da epiderme e perante uma exposição ao colagênio subendotelial, há uma ativação das plaquetas. As plaquetas têm um efeito óbvio que é a hemostase, portanto nós percebemos isso. No entanto, não é só isso. É que o coágulo de fibrina também vai constituir a matriz extracelular provisória onde as células vão poder migrar. Portanto, esta matriz extracelular provisória que é providenciada pelo coágulo de fibrina é muito, muito importante. Além disso, as plaquetas, o que é que elas vão fazer? Elas vão desgranular no local. E o que é que vão desgranular? Fatores de crescimento. E como eu disse, o fator de crescimento derivado das plaquetas e o fator de transformação de crescimento é logo dois dos fatores de crescimento que vão ter envolvidos. Depois temos dois braços. Um braço em que vai haver uma chamada de neutrófilos, uma quimiotaxia de neutrófilos ao local, e estes neutrófilos, o que é que eles vão fazer? Vão remover debris celulares e vão ter esta atividade bactericida e autolítica, de desbridamento. No entanto, este resultado, ou o resultado desta atuação, não poderia ficar naquele local. Nesse sentido, as plaquetas, através dos fatores de crescimento, também vão recrutar monócitos que, pelo fenómeno de diapedese,
se vão transformar em macrófagos. Como eu vos disse, os macrófagos M1 vão ser muito importantes para eliminar estas bactérias, estes debris celulares que ficaram da atuação dos neutrófilos. Os macrófagos também vão ser muito importantes, que são eles próprios que vão recrutar e vão estimular a proliferação de fibroblastos. E os fibroblastos, como sabemos, têm uma importância preponderante na fase granulativa, mas também são os fatores de crescimento que vão induzir a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos. E é por isso que, e isto é um processo fundamental, como sabem, que é que haja uma contração dos bordos da lesão para que haja uma contração da ferida e isso possa ajudar ao encerramento. Portanto, isto é possível pela diferenciação que os fatores de crescimento induzem. Depois temos esta fase de granulação e uma fase final em que os fatores de crescimento também vão ser importantes na questão da remodelação final através desta atuação das metaloproteinases que vão ajudar na configuração daquilo que será a matriz extracelular definitiva. Não esquecendo também aqui o fator de crescimento endotelial, que vai ser muito importante para a neoangiogênese, que sem aporte de células, sem aporte de sangue, não vai ocorrer. Portanto, estamos a ver aqui a importância dos fatores. Chama atenção aqui para o fator de transformação do crescimento, que, como podem ver, controlem por mecanismos de biofeedback a produção de fibroblastos. Nós sabemos que uma produção exagerada de fibroblastos pode ter um efeito detrimental no processo cicatricial e daí que este equilíbrio de todos estes componentes é fundamental. Em relação à evidência científica, quando nós pesquisamos na PubMed Growth Factors e Wound Healing, portanto, fatores de crescimento e cicatrização de ferida, vemos que há 17.087 resultados. Portanto, são muitos resultados neste tópico. Se pesquisamos fator de crescimento e cicatriz, verificamos também que há 2.308 resultados, sendo que, como podem ver, há uma curva ascendente em termos de investigação científica nesta área. E não é por acaso que aparece logo aqui o estudo do fator de transformação de crescimento e das suas isoformas na qualidade da cicatriz de ferida e na fibrose. Portanto, é bastante estudado. Ora, em relação ao fator de crescimento epidermal, eu disse-vos que é o mais estudado em termos históricos. Já demonstrou o seu efeito quer in vitro, quer in vivo e estimula a proliferação de queratinócitos, reduz os tempos de cicatrização e melhora a resistência da cicatriz, que é algo também importante numa cicatriz final. A forma recombinante é interessante que vai levar à redução da expressão da isoforma beta-1 do fator de transformação do crescimento. Ou seja, vejam a interligação também de um fator de crescimento com o outro. Portanto, se vamos reduzir a expressão da isoforma beta-1, vamos levar à redução do volume cicatricial. Como eu vos disse, a forma beta-3 é que está associada a uma cicatriz mais hipotrófica, portanto, que é aquilo que se pretende. Aqui uma imagem de um esfacelo no bordo ulnar do antebraço e da palma da mão, uma cicatriz que acompanha aqui também a flexura da articulação ulnocárpica, e podemos ver depois a aplicação de uma cicatriz linear, não hipertrófica e que não induz qualquer tipo de limitação funcional. Além disso, o fator de crescimento epidermal tem estudos em humanos que mostram uma aceleração da regeneração epidermal de zonas dadoras para enxerto. Isto é importante também falar aqui de uma potencial aplicação do produto em zonas dadoras e até mesmo receptoras de enxerto. Isso também já tem provas dadas. Queimaduras de segundo grau e potencial melhoria de cicatrização em feridas crónicas. Tanto é assim que o fator de crescimento epidermal está aprovado em úlceras, portanto, úlceras venosas. E tem essa aprovação até pela FDA. Como eu disse, já falei-vos disto, o fator de transformação de crescimento é muito importante, nomeadamente a aplicação da isoforma beta-3 em ratinhos já mostrou levar à diminuição do volume cicatricial. Pelo contrário, uma sobreativação das formas beta-1 e beta-2 leva a um desenvolvimento de uma cicatriz anormal. Também, em relação à aplicação tópica em estudos animais, mostram que a aplicação do fator de transformação de crescimento leva ao aumento da resistência à atração de feridas incisionais, com um aumento da resistência à atração de cerca de 151% ao terceiro dia e 221% ao quinto dia em comparação com o placebo. O fator de crescimento derivado das plaquetas, aquele que eu vos disse que estava na origem do processo, tem eficácia comprovada também em vários RCTs, aliás, estudos randomizados e controlados,
Atualmente até tem aprovação pela FDA e pela EMA para feridas e úlceras crónicas e está associada à redução de tempo de cicatrização e aumento da incidência de cicatrização completa em úlceras grau 3 e grau 4. Portanto, já não estamos a falar só de epiderme, estamos a falar um bocadinho mais sobre isso, mas estamos a falar de formas recombinantes humanas e de aplicação única. Também associada à redução de tempo de cicatrização da úlcera do pé diabético em 15%. E, portanto, esta tem mesmo uma aprovação na FDA na sua forma recombinante humana. O fator de crescimento fibroblástico, como podem ver em cirurgias de enxerto de pele, foi associada a uma melhor uniformização da cor e também da dureza da cicatriz, e que isso também acaba por ser importante em muitas dos doentes que nós tratamos, e além de acelerar o processo cicatricial. Em relação ao Dermexel, o Dermexel é derivado do complexo de proteínas de soro de leite. E podemos pensar que a evidência pode ser escassa, mas há evidência, efetivamente, in vitro já, e também in vivo, mostrando que há um potencial de atividade biológica destes fatores de crescimento. Como eu vos vou mostrar, o Dermexel é retirado de um complexo de proteínas do soro do leite e que, além de fatores de crescimento, também apresenta outras proteínas que vão estimular outro tipo de proliferação, nomeadamente a síntese de colagênio tipo 1, de ácido hialurónico, de fibronectina e também da síntese da matriz extracelular. E vamos ver alguns exemplos. Este caso é um exemplo, há uns resultados de testes in vitro, que mostram que a aplicação tópica levou ao aumento da síntese de proteínas local em 247%, de colagênio tipo 1 em até 39%, de síntese de fibronectina, que é muito importante nesta matriz, de 124%, e de ácido hialurónico de 1600%. Aqui a mostrar o efeito também de quimiotaxia, ou seja, com a aplicação do produto os fibroblastos, que habitualmente têm uma forma mais arredondada, quando são estimulados por este complexo de proteínas do soro, vão ter esta estrutura mais alongada, que é típica de células que estão efetivamente presentes e aderentes à matriz extracelular provisória, que é isso o pretendido. E alguns estudos in vivo que mostram efetivamente, estamos a falar de amostras de cerca de 20 a 30 pessoas, em que mostram que a aplicação tópica destas proteínas de soro de leite, que estão neste produto, levam a um aumento de 140% da síntese de colagênio tipo 1, importantíssimo na configuração da matriz extracelular. Também um aumento de 1900% da síntese de ácido hialurónico face a placebo. Muito interessante é o resultado relativamente à suavidade da pele, à skin smoothness, em que triplicou face ao placebo e aos dentes não tratados. Também este estudo da dermocosmética também mostra a redução das rugas em cerca de 35%. E um dado interessante que é o que a tecnologia também permite hoje em dia, que é analisar a pele com a ecografia. Ou seja, nós temos hoje em dia à nossa disposição sondas de muito alta frequência e com essas sondas nós podemos estudar as camadas mais superficiais da pele. E o que é que vemos? Se vemos nesta imagem da esquerda, antes da aplicação do produto, de zonas hipoecogénicas, quase anecogénicas, que são infiltrados adiposos, que estão aqui na zona da epiderme, quando isto não deveria acontecer. E vemos que após a aplicação de 7 semanas do produto, estas zonas hipoecogénicas, adiposas de gordura, desapareceram e foram substituídas por tecido denso, que não é mais que aquelas camadas da epiderme que eu vos falei no início desta apresentação. Portanto, em termos de mensagens que queremos levar desta apresentação, os fatores de crescimento são essenciais, são cruciais na coordenação das múltiplas células do processo cicatricial. Este complexo de fatores de crescimento que são extraídos do soro do leite tem potencial biológico descrito na literatura, quer in vitro, quer in vivo, e podemos dizer que neste momento o Dermexel tem como indicação formal abrasões ou irritações cutâneas, feridas que não tenham sinais de infecção nem grande comprometimento cutâneo, portanto que afetam sobretudo a epiderme. Contudo, como tudo na área da saúde, podem-se considerar algumas aplicações off-label, todos nós fazemos isso diariamente e podem ser consideradas, alguns colegas já terão. Cicatrizes cirúrgicas, feridas incisas e cortantes, dermatites e dermatoses, aqui
Na dermatite associada à incontinência, apenas no tipo 1A, portanto, derivado daquilo que eu falei efetivamente previamente da indicação formal ser relativa a lesões de epiderme, eczemas e queimaduras solares de grau 1. E a ideia será usar este produto no sentido de moldar a cicatrização, modelar a cicatrização de uma forma fisiológica. E agradeço a vossa atenção. Qualquer pergunta depois poderemos discutir depois também no final. Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite feito pela Dermaxel, pela Exadelma, na pessoa da doutora Antonella. Cumprimentar o doutor Simão também pela partilha da sua experiência. Cumprimentar a audiência e esperar que com a minha singela contribuição ajude também aos restantes participantes a perceberem quais são as potencialidades deste produto. Eu trabalho na consulta externa do Hospital Porto Alegre e, à semelhança de todas as unidades, temos tido vários desafios com a pandemia e queria só explicar a dificuldade que temos tido em conseguir de facto chegar aos doentes com feridas complexas, quando constantemente estamos a ser desviados para outras unidades. Esta é uma curva que mostra bem em que fase nós estamos. Nós começámos em março, com uma incidência elevada, mas poucas mortes, e neste momento nós estamos aqui. E nesta semana o Alentejo foi a única região de Portugal inteiro que aumentaram o número de casos. E a situação neste momento é particularmente grave nos lares. Portanto, os desafios na área das feridas têm sido muitos e trouxe aqui algumas reflexões daquilo que tem sido o nosso dia-a-dia e também motivar os colegas para não desarmarem, para manterem todas as medidas de controle de infecção adequadas, para tentarem continuar a dar acessibilidade e cuidado aos doentes com feridas, porque todos os dias nos aparecem muitas feridas que já não víamos há muitos anos. Claramente um aumento das amputações, mas também muitas úlceras por pressão em doentes que estavam acamados há muitos anos e que não tinham nada. Portanto, os desafios têm sido muito grandes, com um cansaço enorme e com falta de recursos. É de louvar que ainda se mantém em pé. E a Exadelma pediu-me que eu fizesse um estudo com o produto em alguns casos. E eu apresento-vos aqui 4 casos clínicos. O primeiro caso clínico é um doente do sexo masculino, residente em Santarém, tem uma insuficiência venosa crónica, foi referenciado para o Hospital de Porto Alegre pelo seu cirurgião vascular no Hospital de Santarém. Tinha uma úlcera ativa desde 2018, não é uma úlcera grande, como vocês podem ver, isto foi quando chegou até nós. O que é que ela apresentava? Uns bordos calosos, duros, sem capacidade de migração. O que nós fizemos foi um desbridamento ativo e o início de uma terapia compressiva forte, ele tinha um bom Doppler, e chegámos a esta fase. E nesta fase experimentámos várias coisas, como colagênio, ácido hialurónico, mantendo sempre a terapia compressiva, e estavam muito parados. Então nós decidimos utilizar o Dermaxel e manter a terapia compressiva. É um senhor que vem de Santarém, portanto não pode vir com a frequência desejada e vem apenas uma vez por semana. Como podem ver, a ferida não é muito grande, mas já estava parada há cerca de um mês, sem evolução cicatricial. E está quase fechada neste momento. Pronto, esta é uma fotografia recente, ainda não está totalmente fechada, vemos aqui alguns sinais ainda de um tecido com pouca firmeza, não é? Mas vamos manter o tratamento e conseguimos ver claramente uma evolução desde o início do uso do Dermaxel com a terapia compressiva e uma cicatriz já mais resistente e menor profundidade da ferida. Tem sido um desafio tratar esta ferida, porque parecendo pequenina, não tem cedido muito bem à terapia compressiva só por si. Em 50 dias de tratamento, a evolução que nós conseguimos. O outro caso clínico, e pegando nas palavras do Dr. Simão, foi uma tentativa que nós resolvemos fazer, não propriamente num tecido epidérmico, mas também num tecido de granulação, numa fase proliferativa. Então esta utente tem 72 anos, tem uma isquemia crítica, tinha úlceras em ambos os membros inferiores e foi submetida a bypass em maio de 2020.
Ela vive em Estremoz e na altura, quando a Antonella nos visitou, apresentava esta ferida assim com este aspecto. E nós resolvemos iniciar o Dermaxel associado a uma ligadura de contenção sem qualquer tipo de compressão. Trata-se de uma úlcera arterial e começámos a aplicar. Vemos tinha duas úlceras, uma no membro inferior direito, outra no membro inferior esquerdo. A do membro inferior esquerdo é muito pequenina, com cerca de 1 centímetro. E inicialmente correu bem, mas aqui a meio do percurso houve hipergranulação, aumento do exudado, a pele perlesional ficou danificada, então nós resolvemos suspender. Na altura falei com a Antonella o que é que poderia estar a acontecer e provavelmente estávamos a aplicar excesso de Dermaxel. Resolvemos parar durante 2 semanas, iniciar antimicrobiano e depois então reiniciar novamente o Dermaxel. E nesta altura começámos outra vez. E vemos já um tecido já muito mais consistente, mais baixo e os bordos também a quererem migrar. E vemos aqui uma figura recente da úlcera, em que eu destaco várias coisas. Primeiro, a pele toda do membro está bem melhor, menos ruborizada, com um aspecto muito mais saudável. Depois vejam aqui estes bordos lindos, com a utilização a querer migrar, sem hipercalosidades, sem hiperkeratoses, com um perfeito controle da migração dos bordos e o tecido de granulação achatado, robusto, em que, se a gente visse isto microscopicamente, eu dizia que claramente os miofibroblastos estão a dar resistência, consistência a este tecido de granulação. Ainda não está cicatrizada, mas penso que estamos no bom caminho. A senhora também refere muito menos dor, em parte porque estamos a cicatrizar esta zona da ferida, que está junto aqui à articulação dorsofrontal, que lhe causa muita dor quando ela se move. E a úlcera no outro membro também já praticamente cicatrizada. E vemos aqui uma diferença clara. Portanto, é importante perceber que nós aplicamos o Dermaxel na ferida, mas também no membro todo, e contribuiu para uma melhoria significativa da pele. Uma pele saudável na região adjacente à ferida também contribui para uma cicatrização mais saudável. E esta doente está muito contente com este tratamento. Sente-se muito bem. O terceiro caso é de uma colega nossa do serviço, que foi intervencionada ao canal cárpico e regressa ao serviço quase um mês depois e tinha muita dor na cicatriz e na mão. Eu sugeri a aplicação e ela melhorou significativamente. E vê-se aqui a diferença das duas situações. Ela, entretanto, ficou infectada e, portanto, só temos assim mesmo estas 2 fotos, mas mais tarde posso reunir as fotos todas deste percurso, porque agora, neste momento, ela não está no nosso serviço. Mas ela está francamente melhor e vemos aqui já uma coloração mais mais leve, não é? menos acentuada, mais rosada e menos vermelha, já semelhante à região adjacente também, e aqui o Dermaxel a atuar essencialmente na região da epiderme e a contribuir para uma menor dor e por uma cicatriz mais saudável. E por último, porque estamos em época de pandemia e porque há muitas soluções causadas pelos equipamentos de proteção individual, uma aluna de enfermagem que está connosco neste momento também, a estagiar, e que quando inicia o seu estágio desenvolve uma alergia, uma sensibilidade de contacto a todas as máscaras, descartáveis, não descartáveis, cirúrgicas, P2, pronto, e com o uso da máscara 12 horas por dia, sofre imenso. E nós também resolvemos iniciar o Dermaxel. Vemos aqui algumas lesões que ela tem. O Dermaxel ainda não cicatrizou tudo, mas claramente há uma redução do volume das lesões e ela sente-se também melhor, com menos dor e a pele já está muito mais hidratada e com menos prurido. Ela agora deixou de aplicar porque o produto acabou e ainda não pediu mais e já se sente pior. E era isso que eu tinha para partilhar. Tem sido uma experiência nova, uma aprendizagem. Foi o meu primeiro contacto com este produto, mas acho que tem uma grande potencialidade.